Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos iniciar a segunda noite da Semana da Cidadania 2021. Nós vamos falar sobre juventude e precarização do trabalho, né, ao longo desta semana. Ontem nós tivemos o professor Lia Anderson e a professora Daniela, né? A Semana da Cidadania ela é promovida pela Faculdade Dom Bosco através do Observatório Salesiano de Juventudes, em parceria com a Pastoral Universitária. O observatório ele pretende ser um espaço de aproximação e referência para o público juvenil. O objetivo é fomentar ações que incentivem o protagonismo e a construção do projeto de vida, além da formação de adultos qualificados para o acompanhamento e realização de pesquisas, né? Eu sou a professora Letícia Garcia, né? Coordeno vários cursos aqui da faculdade, coordeno também o Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica e faço parte do Conselho do Observatório Salesiano, né? E estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês a partir da fala do Padre Ademir, né? Os vídeos, os microfones dos participantes estarão desligados durante todo o evento, né? O chat está disponível para perguntas e comentários, então, à medida que for entrando no chat, nós vamos encaminhando as perguntas para que nós possamos conversar no final, né? E bem importante é que o link para o encaminhamento da validação de horas complementares, ele é disponibilizado no final do evento. Então, ao final desta nossa conversa, nós vamos colocar um QR Code na tela, onde vocês vão poder fazer a avaliação do evento e também, a partir desta avaliação, receber as atividades complementares. Hoje, então, né, a nossa fala é sobre juventudes e esperança. O tema é inspirado na estreia 2021 do reitor-mor da Congregação Salesiana, Padre Ángel Fernandes Artime. A estreia, ele é um texto que serve de motivação. Todo ano, né, desde o tempo de Dom Bosco, é feito este texto que vai ser a referência-chave para toda a família salesiana em sintonia atuar através de um tema comum. A intenção dessa noite é proporcionar às juventudes e ao público em geral a possibilidade de pensar a própria vida na ótica da esperança, uma dimensão intrínseca de todo ser humano. Nesta conversa, então, com o padre Ademir Ricardo French, que é diretor institucional da faculdade do Colégio Dom Bosco desde 2017 e também vice-inspetor da Inspetoria Salesiana São Pio X, mantenedora da faculdade Dom Bosco, nós vamos poder trazer as considerações, nós vamos poder conhecer este texto, Juventudes e Esperança, e a partir disso, então, nós vamos poder conversar um pouco no final com as perguntas através do chat e conversamos a partir desta fala. Eu vou passar a palavra, então, para o Padre Ademir e, a partir disso, então, a gente constrói esse evento da noite de hoje. Boa noite, Padre Ademir, tudo bem com você? Muito bem, boa noite, professora Letícia, obrigado pela acolhida. É uma saudação também a cada um dos nossos alunos, alunas, convidados, professores da nossa Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, talvez gente de fora também que está nos acompanhando nesses dias. Hoje nós temos essa motivação dentro dessa nossa Semana da Cidadania, né, bem motivada por ti, né, desde do seu pensamento, né, o porquê nós estamos nos reunindo, falando nesses dias sobre juventudes,
né? E de modo especial também pela organização do Observatório Salesiano de Juventudes e da nossa pastoral universitária, junto com toda a faculdade, pensando também numa proposta, né? Uma proposta sempre atual de olhar para uma realidade que faz parte do nosso dia a dia. Afinal, nós estamos inseridos num ambiente universitário, acadêmico, somos, posso dizer dessa forma, assim, né? Somos praticamente todos jovens dentro da Faculdade Dom Bosco e dentro dos nossos lugares de trabalho como salesianos. Então, falar de juventudes é praticamente já falar também de esperança. Juventude como sinônimo de esperança, um dos sinônimos de esperança, né? E perceber que nessa realidade nós podemos também nos mover, ou seja, nós podemos estar a caminho, né? E por isso, então, o tema que nos coube para essa noite, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? É sobre a estreia já motivada do nosso reitor-mor, o Padre Ángel Fernandes Artime. Vocês todos conseguem visualizar a tela da apresentação? Eu creio que sim, né? Eu não consigo visualizar nas duas aqui, mas penso que está projetando. Sim. Então, nós temos como tradição, dentro da nossa congregação salesiana, desde o tempo de Dom Bosco, o nosso fundador, né, que dá o nome também à nossa faculdade, ao colégio, né? Dom Bosco, quando ele começou o seu trabalho educativo, evangelizador, junto de um grupo de jovens, de adolescentes, de crianças, lá em Turim, no norte da Itália, quando ele foi agregando, colocando outras pessoas junto dele para se somar nesse processo, nesse trabalho bonito, a cada ano ele ia dando um tema, dando uma motivação que ia permeando todas as atividades educativo-pastorais para ajudar, né, todos aqueles jovens, adolescentes e crianças a também irem além das disciplinas, dos conteúdos, dos seus cursos, desde a área da alfabetização e das primeiras letras, né, no caso lá em língua italiana, perpassando por cursos técnicos, profissionalizantes, enfim, eles iam também recebendo elementos outros que iam dando uma formação integral. E a esse tema, a esse conteúdo, Dom Bosco sempre chamou de estreia, porque ele entregava no início do ano. Então, ele estreava o ano, né, a abertura do ano, das atividades, dos trabalhos, com esse tema. E esse ano, né, o nosso reitor-mor, que segue esse costume, né, desde Dom Bosco, praticamente ininterrupto, ele nos trouxe esse tema que é muito, muito atual aos tempos que nós estamos passando. E nós vamos ver isso já já por quê, né? O nosso tema é movidos pela esperança. E uma vez que nós somos movidos pela esperança, nós também somos convidados a fazer novas todas as coisas, a partir, né, da leitura da citação bíblica do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, né? Eis que faço novas todas as coisas, dizia Jesus. Nós também somos convidados, nesses tempos difíceis, complexos que nós estamos vivendo, somos convidados também a fazer novas as coisas. E eu conversava há pouco ainda com a professora Letícia, né? Diante de todas as mudanças, as flexibilidades que estamos tendo, a criatividade, o esforço cotidiano de todos os professores nas mais variadas instituições educativas, nós precisamos ir encontrando meios, formas, metodologias, ferramentas, tudo aquilo que se adequa, tudo aquilo que ajuda a gente fazer bem a nossa função, a nossa missão. No nosso caso, enquanto Faculdade Dom Bosco, oferecer também ensino de qualidade. Então, o reitor-mor, quando ele escreve essa carta, é uma breve carta, pouquíssimas páginas, mas com uma profundidade muito grande, ele nos chama a atenção primeiro para a realidade onde nós estamos inseridos, né?
A gente só pode começar a ter esperança de alguma coisa, olhar para frente, perceber, esperar, né? E esperar não no sentido de ficar sentado, parado, para que as coisas aconteçam, mas é uma esperança que se faz ação através do nosso cotidiano, do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós só podemos olhar para frente com otimismo, com esperança, querendo algo melhor, a partir do momento que nós conhecemos bem as nossas realidades. A gente só pode desejar algo a partir do ponto de vista onde nós estamos. Nós só podemos querer algo melhor conhecendo a realidade a qual nós estamos inseridos. Porque se ela já é boa, se ela já é bonita, se ela já é toda maravilhosa aos nossos olhos, qual é o intuito de esperar algo novo, melhor, que venha satisfazer não só materialmente, mas também dar sentido à nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos? Então, nós não podemos ignorar as nossas realidades. Nós estamos vivendo num tempo de excepcionalidade, né? Tudo é excepcional. O que se pensa hoje, não em termos de ideias, mas sobretudo na realidade da pandemia que nós vivemos, o que se decide se ver agora, daqui a pouco surge um novo decreto, uma nova realidade, amanhã já é diferente. E tudo é excepcional. Estamos passando por crises, né? Não só no Brasil, mas mundialmente. Nós percebemos nos telejornais, nas conversas, no dia a dia, né? São crises sociais, políticas, econômicas, né? Talvez estejamos, por isso, passando, né, pela junção do fator pandemia e de todas essas crises, se torna, talvez, nestes últimos tempos, a maior crise global que nós estamos enfrentando. Estamos encontrando atitudes opostas, né? Nós vemos dentro dessa realidade muita gente generosa, sensível, atenta, solidária, disposta a ajudar, fazer o bem, saindo de si mesmo em direção ao outro para ser útil, né? E útil não no sentido utilitarista, mas se sentir bem fazendo aquilo que faz, sobretudo nos seus gestos de caridade, de pensar o bem do próximo, como nós vemos também em larguíssima escala atitudes de egoísmo, de fechamento, pessoas que pensam somente em si. Alguns dias atrás a gente viu, por exemplo, um grande escândalo por aí, que ultimamente anda até um pouco abafado, pessoas, né, comprando e distribuindo vacinas entre si, que quando se foi ver nem era vacina de verdade. Ou seja, pessoas que pensavam somente em si, nos seus, sem olhar a sociedade, a comunidade como um todo. Estamos passando por um tempo de isolamento. A morte, ela é constante a cada dia, né? Isso nos entristece e nos assusta. Ela tem se tornado mais frequente e talvez tirando ainda mais a dignidade também desse momento, é uma morte solitária, né? Sequer as famílias, nós, amigos, pessoas conhecidas, temos a oportunidade de um adeus, de uma proximidade daqueles que estão sendo ceifados, né? É também um tempo de força coletiva, né? Muita gente se reúne, se agrega em grupos para as mais diversas atividades, né? Sobretudo de solidariedade, de prestação de ajuda e de ânimo mútuo, né? Mas nós também não podemos esquecer que estamos passando junto, né, de todo esse contexto, por muitas outras pandemias, outras situações, outros contextos diversos pelos quais nós vamos nos deparando no dia a dia. O reitor mor, o padre Ângelo, na sua carta estreia, né, ele diz num determinado momento que ele sente que nós precisamos, diante de todo esse quadro, dessa realidade, né, da qual nós estamos inseridos e vimos há pouco, que nós precisamos de algo mais profundo e vital que nos permita fazer sedimentar o nosso coração, né, dar uma base sólida e serenar, né, dar uma tranquilidade, uma paz
no íntimo da nossa vida, para que a gente possa viver com tranquilidade e passar por esse tempo complexo, difícil, mas passarmos bem, com saúde física, psíquica, espiritual, não só nós, cada um, mas todos aqueles dos quais nós convivemos, né, nas nossas famílias e nos nossos círculos de amizade. Então, nós precisamos de algo mais profundo e vital que nos ajude a olhar para frente, né? Estamos num contexto difícil, sim, não é fácil, tem cada dia as suas confusões e os seus problemas, mas é preciso olhar para frente, é preciso algo mais profundo dentro do nosso coração e da nossa vida que nos dê uma motivação de dizer, sim, vamos passar, vamos superar, vamos chegar num outro horizonte e lá nós teremos mais tranquilidade. Vamos olhar para trás e perceber o quanto crescemos, amadurecemos para chegar até lá e dizer, valeu a pena, né? Valeu a pena, não pela dor, pelo sofrimento, pelas mortes, porque isso não tem algo que pague, né? Mas valeu a pena o nosso esforço e toda a nossa dedicação para também passar por esses tempos complexos. E aí a gente pode se questionar, né? Algumas questões que vêm, né, diante dessa situação que a estreia, né, nos apresenta. Qual será o sentido da nova normalidade, né, que tanto se fala, né, nesses últimos tempos, né, nesses últimos meses? O que vai ficar em cada um de nós depois destes anos que estamos passando, né? O ano passado, já praticamente todo ele, esse ano já estamos quase na metade e também ainda nas incertezas e inseguranças. Haverá uma corrida aloucada para recuperar o tempo perdido, a economia, a política, enfim, tantas coisas que a gente tem aí percebido que vão ficando à margem ou vão indo por caminhos também do qual a gente não concorda ou vai por uma linha muito mais permissiva do que pensar no bem comum? Será que será apenas um terrível pesadelo tudo isso que a gente tem passado? Ou, ao contrário, vai deixar algo de positivo também nas pessoas, nas organizações, nas empresas, na sociedade em geral, né? A nova normalidade, que tanto a gente está dizendo, olha, vai ser diferente, nós vamos ser diferentes, vamos entrar num novo normal. Esse novo normal trará realmente alguma coisa nova? Vai mudar as realidades das quais nós vivemos para melhor? Ou será que daqui a pouco a gente ainda vai até regredir um pouco mais do que aquilo que a gente já vive no atual cenário? São questões de pano de fundo que vão nos ajudando também a perceber o chão, a realidade onde estamos, para poder olhar com mais esperança, com mais otimismo para frente. E aí nós podemos nos perguntar, né? O que nós queremos dizer quando nós falamos de esperança, né? Diante de um cenário desse, diante de muitas dúvidas, diante de todas essas angústias que vão permeando o nosso coração. Quando a gente fala em esperança, o que nós queremos dizer com isso, né? Em geral, eu acho interessante que quando a gente pesquisa, por exemplo, no Google, imagens, coloca lá esperança, sempre vai vir uma imagem muito parecida com essa, né? De uma sensibilidade, de algo novo que surge, belo, sensível, num cenário bastante aterrador, destruidor, né? A esperança vem dentro dessa proposta, diante de algo que talvez a gente não esperasse mais nada e desse como perdido, uma nova força, uma nova vida, um novo ser, uma nova beleza, uma nova sensibilidade surge e vai nos ajudando a ver que é possível, sim, a gente esperar um pouco mais de tudo aquilo que a gente encontra. E aí, eu gostaria de apresentar para vocês uma pequena comparação, né, do que a gente poderia dizer que a esperança é na nossa vida, né?
tenho certeza que cada um de vocês também tem uma definição, se vamos olhar os dicionários, vamos encontrar também, mas aqui na nossa carta estreia, né, nós olhamos assim para nós, sobretudo salesianos, né, que trabalhamos com a educação, no colégio, na faculdade, a esperança para nós é como um sangue, né, é como o sangue que corre nas nossas veias, está circulando no nosso corpo. A gente não vê, a não ser que a gente se corte, se machuque, a gente não fica vendo a todo instante esse sangue que circula, que aquece, que dá vida, que distribui a força, a energia, dá as capacidades para que a gente se movimente, para que a gente respire, viva o cotidiano. A gente não vê, mas ele está ali, né? Então, a esperança é como esse sangue, ele não pode ser vista, mas ela precisa existir. É algo profundo, né? Que a gente dizia antes, que vem e nos move. A esperança é assim, ela está circulando na nossa vida. Quando a gente menos espera, às vezes a gente fecha os olhos, a gente dá uma respirada, a gente vem no nosso coração, na nossa consciência, na nossa cabeça, uma imagem, uma situação, um fio de esperança, e a gente respira e diz, não, é possível, vai dar certo, vamos passar, vamos superar. É como, às vezes, aquelas provas, né, que os nossos professores, nas semanas de exames, nos oferecem. A gente estuda, chega na hora da prova, a gente a pega, parece que a gente não vai fazer nada, né? Chega a dar um desânimo em alguns momentos, aquele famoso branco nas nossas cabeças, tudo some. Mas a gente fecha o olho, dá uma respirada, todo o nosso conhecimento, todo o estudo, todo o esforço feito anteriormente, ele vai se colocando, se moldando, e a gente tem a capacidade de resolver aquela prova, de fazer aquele trabalho, de concluir um TCC, enfim, de ir colocando um fio de esperança por tudo aquilo que vai circulando na realização daquilo que nós fazemos, né? Então, a esperança, ela não nos permite ficar mortos, né? Nos dá sempre um sinal de vida. Quando, às vezes, a gente está triste, esgotado, preocupado, uma série de problemas, e alguém que chega e dá uma palavrinha ao nosso ouvido, é alguém que nos dá um sorriso, é uma cena que a gente vê às vezes na rua, uma criança que passa, uma flor, um sopro de vento naquele momento de calor e nos dá uma sensação de tranquilidade e frescor. Tudo isso são sinais externos que nós interpretamos como algo que vem dentro de nós, nos mover para continuarmos vivendo cada vez mais com essa intensidade, né? E a esperança não é um simples desejo. A gente não deseja ter esperança, a gente tem. Ela acontece na nossa vida. Assim como a esperança também, ela não se reduz só a um mero otimismo. Tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, eu vou tirar 10, eu vou ser o melhor aluno, eu vou ganhar um aumento, vou ser promovido, eu vou pegar o meu carro agora, vou me deslocar, o trânsito vai estar uma maravilha. Às vezes a gente pode criar uma imagem, né, que tudo é bonito e perfeito, e é bom que a gente seja otimista, mas o otimismo, ele precisa ser real. Não pode ser só uma mera ilusão de coisas que a gente pode ir criando na nossa cabeça, simplesmente para ir vivendo, né? Como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, né? A vida vai me levar sim, com otimismo, mas a gente sabe em qual chão a gente pisa, e a gente precisa fazer esse otimismo acontecer também com a nossa contribuição, com o nosso esforço. Por isso também, a esperança, ela se refere plenamente à pessoa, a cada um, ao ser humano. Tem a ver, né, com a nossa dedicação, com a nossa confiança. O ser humano, né, ele é projeção e tendência para algo mais. A gente sempre olha para um algo mais, espera algo mais. Desde criança a gente começa a sonhar, a almejar, a projetar. Nós, na idade da juventude, né, na nossa adolescência, a gente vai começando a construir
o nosso projeto de vida, a gente começa a sonhar, a descobrir coisas. Ontem o professor Lee Anderson abordou de forma também bastante bonita essa dimensão, né? Quando ele dizia assim que nós precisamos estar atentos aos sinais, a gente precisa sonhar, a gente precisa crescer, se esforçar, batalhar para que as coisas aconteçam, né? O nosso sonho, o nosso projeto é algo mais. E nós não podemos nos contentar com pouco. Nós sempre queremos e devemos ter algo mais. Dentro da nossa missão educativa, dentro da nossa pedagogia salesiana, no sistema preventivo que Dom Bosco foi elaborando e nos deixou como herança, e é sempre muito bem colocado em prática na nossa faculdade, vocês sabem, os professores sempre querem mais. Sempre pede uma resposta a mais, um argumento a mais, a gente sempre deseja mais. Não porque ele quer nos cobrar e ver se a gente tem limitação ou não, mas é porque a gente tem capacidade de ir além, né? A gente precisa sempre buscar dentro de nós essa força de ir além, de oferecer algo mais. Nós já somos bons. Eu costumo dizer que dentro da nossa antropologia cristã, vocês, né, nossos alunos aqui na faculdade, todos têm a cadeira também, a disciplina de antropologia, né, humana, e a antropologia nos faz olhar para o ser humano e perceber assim que nós somos bons, não existe ser humano criado mal, são circunstâncias na nossa vida que vão nos fazendo tomar algumas decisões, algumas escolhas, algumas opções, que em algum momento pode nos levar, sim, a ter atitudes más, a não ser tão bom quanto aquilo que nós fomos criados e sonhados a ser. Então, se nós já somos bons, nós podemos ser muito melhores, né? Então, essa é uma das coisas que move também a nossa vida e vai nos levando a sermos melhores, tá? Tem quem viva, né, sempre se lamentando na negatividade, tudo é ruim, tudo não presta, os outros são problemáticos, o professor é isso, a faculdade é aquilo, o meu chefe, o meu trabalho não me ajuda, a sociedade é confusa. Tem gente que vive assim, né, sempre pessimista, né? Mas tem gente, graças a Deus, felizmente, que procura viver a própria vida diante de um outro dinamismo, né? De uma outra forma que busca fazer sempre o melhor, de modo especial, concentrando a própria vida e encontrando sentido no viver de amor e serviço aos outros, né? E isso também é um sinal de esperança, né? Quando nós estamos abertos aos outros, nas relações que nós vamos tecendo, nós também vamos crescendo internamente na nossa capacidade de amar, de compreender, de dialogar, de estar atento às limitações de cada um, mas também nas capacidades e nas competências, nas qualidades. E quando a gente vive dessa forma, né, desse ponto de vista, nós vamos perceber que a esperança é também, para nós, seres humanos, um ingrediente de amor, né? Olhar com otimismo, com esperança, é olhar com amor. E aí o apóstolo Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, ele fala, né, que no hino à caridade, no hino ao amor, né, quando ele vai dizer que o amor tudo supera, é porque nós carregamos essa esperança de que é possível superar todas essas coisas porque a gente ama, porque a gente quer bem, porque a gente se abre às relações com as outras pessoas. Então, é possível ser otimista, é possível ser esperançoso, é possível amar as pessoas, é preciso se dar bem com as pessoas para que a gente, primeiramente, viva bem, viva feliz, viva realizado, né? Sem falsos enganos, sem ser aquelas pessoas que vivem assim se enganando, né? Mas realistas, né? Sabendo que diante de todo esse quadro e cenário, nós também, né, temos as limitações, cada um de nós sabe as suas. Eu sei aonde os meus calos apertam, você sabe os seus problemas e as suas limitações, mas também nós sabemos as nossas potencialidades
e as nossas qualidades. Então, olhar com amor, né? É possível, sim, amar, viver bem, se concentrar nesse sentido da vida para que a gente possa seguir cada vez mais em frente. Um terceiro ponto, né? Um terceiro ponto dentro dessa temática da esperança, juventudes e esperança, e já nós vamos falar um pouquinho mais de Dom Bosco, né? Bem concretamente, né? Bem concretamente, como nós jovens, ou como a juventude hoje é movida e precisa ser movida pela esperança. Então, dentro da nossa concepção, né, a nossa faculdade, Dom Bosco de Porto Alegre, é uma instituição confessional. Nós somos uma faculdade católica, né? Nós, padres, irmãos salesianos, né, dentro da nossa mantenedora, da Inspetoria Salesiana, trabalhamos na faculdade Dom Bosco dentro de uma concepção de fé, né? Não é só oferecer educação de qualidade, mas nós temos um algo a mais que nos faz oferecer educação de qualidade, né? O que é esse algo a mais, né? Que leitura de fé nós podemos fazer desse cotidiano, dessas realidades, para olhar para frente, né, com mais otimismo e esperança, com a realidade diante dos nossos olhos, mas sem nos enganarmos diante da situação. No nosso compreender, naquilo que nós cremos, né, como cristãos, como católicos, como uma instituição confessional, nós cremos sim que Deus é presente na nossa vida, sempre. Então, diante das dificuldades, nós temos algo maior que nos anima, uma força interior. Alguns podem dar os mais variados nomes, é uma luz, é uma energia, é uma força, é Deus. Tantos, talvez, nas suas convicções religiosas, vão encontrar diversos nomes para isso. Para nós, cristãos católicos, é Deus. Deus está sempre conosco, não nos abandona, né? E é Ele que nos criou para o bem. Quando a gente dizia há pouco, né, que nós podemos ser mais, é porque nós acreditamos que Deus nos fez bons e nós podemos ser melhores. Esse é o grande sonho de Deus na nossa vida. Então, Ele nos acompanha nas alegrias, nas felicidades, nos momentos bons da nossa vida, mas, sobretudo, nos acompanha nas dificuldades, nos momentos de dor, de tristeza, das mortes, das separações, das angústias. Ele caminha conosco nas situações adversas, nas controvérsias, mas também nas favoráveis. Deus se faz sempre presente no meio de nós. Para nós, isso é um sinal também de esperança, de olhar para frente e de dizer: nós cremos algo maior que está sempre nos movendo e nos levando em frente. Para nós, Deus é este ser que nos ajuda a olhar para frente também. Por isso, é possível, é necessário que a gente tenha também um tempo na nossa vida, no nosso cotidiano, para discernir qual é o Deus que nós cremos, né? As pessoas dizem, o Deus dinheiro, o Deus mercado, o Deus capitalista, o Deus isso, o Deus aquilo, é um Deus que pode fazer milagre, é um Deus que se eu ofereço X valor para ele vai me dar em troca, na sua retribuição, algo que eu espero, se eu faço isso, ele me dá aquilo, né? Um Deus que faz barganha, um Deus que faz negócio, um Deus que está só agindo quando Ele quer, ou quando eu preciso, então eu vou lá e falo, e Ele age na minha vida. Não, qual é o Deus que nós cremos, né? Nós cremos num Deus que é discreto, né? Deus não se manifesta publicamente, né? Vamos dizer assim, como um ser, vem numa nuvem montado, um raio na mão, e aí ele aparece na nossa frente, e ele nos fala, e ele nos diz, ele se mostra. Não, o nosso Deus, ele é discreto, ele vai intervindo sempre na nossa vida, através das realidades às quais nós estamos inseridos, através das pessoas. Deus nos fala pelo silêncio, Deus nos fala pela natureza, Deus nos fala pela ação das pessoas, Deus nos fala por tantas formas, mas de modo muito discreto. É um Deus que vai fazendo as coisas novas ao nosso redor
e de repente essas coisas novas não são tão grandiosas quanto a gente gostaria que fosse, né? Grandes milagres e situações que de repente a gente não se dá conta. A gente não percebe as maravilhas de Deus na nossa vida. A gente fica esperando grandes milagres, grandes sinais, né? Manifestações da natureza, cósmicas, etc. E não é assim, né? Deus vai fazendo milagres pequenos no nosso dia a dia, quando, às vezes, naqueles momentos de maior dificuldade, alguém se aproxima e oferece um ombro amigo, quando a gente já não vê mais sentido e parece que tudo está perdido e do nada surge uma resposta, uma pessoa, uma oportunidade e as coisas começam a se encaminhar na nossa vida. Deus intervém e age na nossa vida quando a gente está desesperado e acha que não vai dar conta de vencer o conteúdo, o TCC, o conteúdo da prova, e aí a gente vai ali com todo o esforço, a dedicação, a gente vai recordando, relembrando, vai fazendo o nosso trabalho cotidiano da vida acadêmica. Quando um professor se aproxima e ele compreende as nossas limitações e também, dentro das suas possibilidades, vai nos ajudando. Talvez a gente não vai tirar aquela nota que gostaria, mas é aquilo que o professor também pode fazer para que a gente tenha também a continuidade da nossa vida. Então, Deus vai agindo de forma discreta, vai intervindo na nossa vida, não de forma absurda, mágica, gigantesca, né, estrondosa, mas com pequenos gestos, com pequenas situações do cotidiano que, na maioria das vezes, passam despercebidos. Por isso, para nós, a esperança cristã é histórica e tem uma base profunda, né, na confiança em Deus, que jamais abandona o seu povo. Desde toda a história da criação, se formos fazer uma fala sobre isso, né, Deus nunca abandonou o seu povo. Ele se revela como verdade, como bondade, como justiça, solidariedade, como amor, não como alguém que julga, não como alguém que está pronto para castigar, não como alguém que veio agora dizer, fizeram errado, agora vocês vão pagar por isso. Não, muito pelo contrário, né? Deus sempre foi um Deus de bondade, de amor, de misericórdia. E o Papa Francisco fala tanto da misericórdia. Olhar a misericórdia, olhar para as nossas fragilidades humanas, né? A miséria do nosso coração, a miséria do cordis, né? A miséria do nosso coração e perceber que nós podemos ser mais, nós podemos ir além, porque Jesus sempre está conosco, Deus nos acolhe e nos dá essa possibilidade de ir à frente, com esperança que vai mudando totalmente o presente da nossa vida, mas sobretudo também o futuro. Existe um teólogo protestante, luterano, Jürgen Moltmann, e ele diz assim, que quando a fé se transforma em esperança, ela não torna as pessoas tranquilas, mas pelo contrário, torna as pessoas inquietas. A fé, quando se torna esperança, ela não torna as pessoas pacientes, pacíficas, todo mundo ali quietinho, vivendo naquela vibe legal, mas torna as pessoas impacientes, né? Em vez de se conformar com a realidade, as pessoas que têm fé transformada em esperança, essas pessoas começam a sofrer por essa realidade, a gente começa a se questionar, a gente começa a agir, né? A esperança é isso, não é esperar sentado. A esperança é olhar o ambiente, a realidade onde estamos inseridos, é perceber que é possível ir além. Nós temos forças pessoais, humanas, temos Deus que caminha conosco, temos uma fé que nos move, e essa fé nos diz, dá para mudar, dá para ser diferente, dá para ser melhor, é possível, desde que a gente faça a nossa parte. Há muitos anos atrás, quando eu cursava filosofia aqui na antiga FAFINC, em Viamão, hoje faz parte da PUC, né? Hoje é a Faculdade de Filosofia da PUC, nós tínhamos um professor de ética, era um padre da Arquidiocese aqui de Porto Alegre. Naquela época ele já tinha 80 anos de idade, professor, excelente professor. E sempre que alguém perguntava para ele, quando ele chegava na sala e nos cumprimentava os alunos, professor, tudo bem?
ele sempre respondia assim: tudo bem, graças a Deus, graças ao meu esforço e graças às boas companhias com as quais eu ando, né? Ou seja, há uma motivação maior de fé, de esperança, tem um Deus que nos move, nos acompanha, tem um esforço pessoal, eu não fico parado esperando que as coisas aconteçam, mas eu me movimento, me esforço para que elas sejam boas, por isso eu estou bem, e se não estou tão bem, vou tentar fazer as coisas acontecerem ao meu redor, para que fique bem para mim e para todos os outros, mas também a boa companhia, as outras pessoas que caminham e estão sempre conosco, né? É um movimento bonito, né? De olhar assim, diante dessas três realidades que nos ajudam a viver bem. E olhando para Dom Bosco, né? Olhando para Dom Bosco, as nossas origens, nós estamos numa instituição, né, educativa salesiana. De onde nos move a esperança? Então, nós olhamos na vida de Dom Bosco, que não é só um nome da nossa faculdade, mas Dom Bosco foi uma pessoa que cresceu num contexto cultural, social, político, teve a sua fé, se esforçou, trabalhou, estudou, se tornou padre, olhou para a realidade do seu tempo, viu uma multidão de meninos, jovens, adolescentes que viviam pelas ruas de Turim, sem trabalho, sem educação, sem escola, sem alguém que lhes garantisse a esperança de olhar um futuro melhor para a própria vida. E Dom Bosco começa a trabalhar, a juntar esses meninos e outras pessoas colaboradoras que também vão gradualmente trazendo educação, formação humana, cristã, para que aqueles meninos pudessem olhar além. Então, na vida de Dom Bosco, né, dentro daquele contexto, a esperança é uma planta com raízes profundas, né? Para nós, salesianos, vem desde 1841, 42, quando Dom Bosco começa a juntar esses primeiros meninos lá nas ruas de Turim, né? Essas raízes vão se fortificando e chegam a nós até hoje, através do trabalho, do sacrifício de muitas pessoas que também se dedicam à educação. Lá em Valdoco, no bairro, no lugar onde Dom Bosco construiu a sua primeira casa, o seu primeiro oratório, primeira escola, primeira obra de educação, tinha crises, tinha dificuldades, faltava condição financeira, tinham confusões sociais e políticas que dificultavam o trabalho de educação, mas também teve superação, né? Teve esse olhar para frente e dizer: Deus não nos abandona, vai dar certo, vamos continuar. E Dom Bosco, sobretudo, nos momentos mais difíceis, sobretudo quando as pessoas começavam a dizer: mas esses jovens não prestam, esses jovens são de rua, eles não querem nada com nada, eles vêm aqui na escola, na faculdade, só para passar tempo, para perder tempo, eles não vão ser ninguém na vida. Não, Dom Bosco pensava assim: no coração, na vida de cada jovem, tem sempre uma corda, um ponto acessível ao bem. E quando a gente sabe soar, tocar essa corda, a melodia, a música que sai dali é a animação para que essa pessoa mude de vida. Então, acreditar sempre nas pessoas, acreditar com otimismo, com esperança, com amor, com fé. Por isso, né, é uma esperança coletiva, é comunitária. Dom Bosco não ficou só para ele quis com que muitos outros também sentissem o que ele sentia de valor quando olhava para a juventude, né? Não olhar só como pessoas à margem, largadas, não, olhar com otimismo e esperança. Eles são dignos, são pessoas, são seres humanos, merecem, todos merecem um cuidado, merecem um apoio, merecem uma casa, merecem educação, merecem trabalho, todos merecem. E aí Dom Bosco vai constituindo ao redor dele um grupo de educadores, de outros padres, religiosos. E hoje nós somos aqui na faculdade um grupo de tantos professores, colaboradores, junto com os salesianos, que também pensam dessa forma. Tem uma corda que vibra no coração de cada aluno, de cada acadêmico, de cada pessoa que chega na nossa faculdade e também naquelas que estão ali fora. É preciso
fazer uma educação voltada ao humanismo, e não de uma só pessoa, porque vai dar muito trabalho, e talvez seja um trabalho gigantesco, que vai dar o seu resultado, mas talvez seja muito incipiente. A gente precisa criar uma educação comunitária, uma cultura de educação à juventude para a esperança, para ser mais. E que leitura, então, nós fazemos do mundo, né? Dessa realidade a partir desse chão salesiano, desse chão permeado pela fé, olhando toda essa complexidade que a gente tem, né? Já estamos indo quase praticamente no encerramento dessa minha fala, né? Que leitura a gente vê de tudo isso? O que é possível, né? O que nos compete? O que cabe a nós, né? Primeiro, nós esperamos que o confinamento vivido nesses tempos nos ajude a se abrir, né? A se abrir. Mesmo vivendo um pouco isolados no home office, estudo à distância, remoto, etc., mas nós precisamos nos abrir, nós temos pessoas que convivem e dependem de nós, temos relações, temos amizades, temos família, temos que de um jeito ou outro se abrir para também ajudá-los, sair do nosso individualismo, do mundinho em que talvez a gente cria e vive, para uma crescente maior de solidariedade e fraternidade. Nós estamos vivendo, sobretudo nesses últimos meses, semanas, números gigantescos de pessoas entrando em linha de miserabilidade, sem sequer ter o mínimo para comer, o suficiente para uma refeição diária. Então, o que nos desperta nos abrir a solidariedade e a fraternidade? Ah, padre, mas aí eu vou ter que dar todo dia alguma coisa, é tanta gente que pede, os semáforos já estão cheios, as ruas estão movimentadas de pessoas pedindo, batendo nas minhas portas. Eu sei, são muitas e tantas, mas nós podemos encontrar formas, se não dá para ajudar todo mundo, mas nós podemos encontrar formas de solidariedade e fraternidade. Ao menos na vida de uma pessoa nós podemos ser significativos e ser alguém que vai nos ajudar, ao menos uma refeição por dia, né? Isso, a fome é algo terrível, gente. A fome é algo terrível, que ninguém jamais mereceria passar por isso. Então, nos abrimos, né? Saímos do nosso individualismo, passar do isolamento a uma cultura do encontro, né? Os outros também fazem parte da minha vida. Não vivo isolado numa ilha. O encontro aberto, respeitoso, com o diálogo, respeitando as diferenças. Não é viver uma dicotomia agora, as polarizações que tem e são muito visíveis ultimamente, mas a gente precisa respeitar o humano que existe no outro, mesmo quando ele pensa diferente de mim, a cultura do encontro, né? Partir de uma divisão, a maior unidade e comunhão, né? Nos associarmos, estarmos próximos, nos ajudarmos, nos cuidarmos, sair de uma dimensão de desânimo, de vazio, de falta de sentido da nossa vida, a uma transcendência, a um abrir-se, né? À realidade da fé, mas sobretudo das outras pessoas que caminham junto de nós. Por isso, nós não nos salvamos apenas com as nossas forças, né? Ninguém se salva sozinho. E aí eu lembro, né, o professor lá na filosofia que dizia, graças a Deus, graças ao meu esforço e às boas companhias, os amigos, as pessoas que nos querem bem, a família, tantas pessoas que se preocupam e querem o nosso bem, querem que a gente vá além, que a gente não se contente com o pouco, mas que a gente, né, deslanche, supere as dificuldades, né? Saia desse estilo de vida que às vezes a gente tem e vá adiante vivendo com otimismo e, sobretudo, com fraternidade, com solidariedade para com as pessoas, né? E por fim, uma família salesiana, uma faculdade salesiana, né? Faculdade Dom Bosco, que testemunha esperança. É muito bonito quando a gente anda nos corredores, e ultimamente é triste porque os nossos corredores estão vazios. Quando a gente dá uma passada, às vezes, na faculdade, a gente anda por lá, as luzes apagadas, corredores vazios, salas vazias.
Era bonito, era gostoso, animado quando a gente via a portaria, entra e sai de gente, corredores, salas, conversa, vida, histórias que se encontram, gente que se ajuda, gente que se apoia, e tudo isso vai reforçando dentro de nós, dentro da nossa faculdade, essa dimensão de que nós, como uma instituição educativa, nós também podemos ser testemunhas de esperança, né? Nós podemos ser testemunhas de esperança, podemos redescobrir a nossa fé e a nossa esperança para que elas aconteçam juntas. Nós podemos aprender, né, e fazer com que na nossa faculdade também a oração, né, nós temos a nossa capela, os nossos momentos de celebração, de atividades comunitárias, pastorais e pessoais, que ela seja também um lugar de esperança. Rezar por si mesmo, rezar pelos outros. Nós precisamos fazer com que a nossa faculdade seja testemunha da esperança, amadurecendo e vivendo com sentido de comprometimento com a vida cotidiana, com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. A nossa faculdade vai ser testemunha de vida, de esperança, quando a gente viver especialmente nesses períodos de dificuldade e desânimos com otimismo e esperança, querendo bem e se ajudando um ao outro. Nós vamos ser testemunhas de esperança, né, com um retorno decidido da nossa vida aberta ao outro, sobretudo aos mais necessitados, aos pobres, aos excluídos. Nós vamos viver e ser testemunhas de esperança na nossa faculdade quando a gente reconhecer a si mesmo no sofrimento dos outros e dizer, meu amigo, minha amiga, meu colega, vai dar certo, vamos lá. Um abraça o outro, agora à distância, né, os nossos abraços, mas a gente se ajuda, a gente se dá as mãos e caminhamos na mesma direção. Nós vamos ser testemunhas de esperança quando a gente se converter e crer, né, no Evangelho, na religião a qual você participa, né, necessariamente, não, se não é na Igreja Católica, é na evangélica, não importa, é viver com esperança, crer na palavra de Deus que lhe é apresentada e a qual você tem sempre com carinho. E eu encerro com essa imagem, né? Gostaria de encerrar com essa imagem. Para mim, essa imagem, ela é muito especial, ela me traz uma imagem de esperança. Talvez alguns de vocês já tenham visto, e se não viram, eu recomendo. Essa imagem é a contracapa de um CD do Pink Floyd chamado The Division Bell, Os Sinos da Divisão. Foi um álbum lançado pelo Pink Floyd em 1994, e é um álbum que fala muito, para mim, pelo menos, me chama muito a atenção dentro dessa dimensão da esperança e do diálogo, diante das divisões, das confusões e das complexidades vivenciadas lá naquele tempo, quando foi composto, mas talvez não muito diferente do que aquilo que nós vivemos hoje, né? Os sinos da divisão nos colocam diante de um cenário, às vezes, muito drástico, né? De polarização, de confusão, de não aceitar o outro, de cada um pensar em si mesmo, né? O seu egoísmo, não ter essa abertura ao próximo, a solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, em algumas das faixas desse CD, algumas das canções retratam muito essa dimensão da abertura ao diálogo. Abertura ao diálogo, como esperança para que as coisas mudem. E essa imagem da contracapa, a leitura que eu faço dela é essa, né, de que a esperança ela é movimento. Né? A gente viu lá no início uma florzinha brotando de uma terra seca, né? E a gente dizia que, em geral, as imagens do Google, quando a gente digita esperança, nos levam sempre a algo assim, destruidor e algo bonito e belo surgindo. Mas a minha leitura de esperança nessa imagem é essa: a esperança ela é um movimento que sopra, que vai expandindo, que vai levando além toda essa nossa capacidade de encontro, de diálogo, de respeito, de otimismo, de amor ao próximo, de fé, mas sobretudo de esperança, que é possível ir além de tudo aquilo que está ao nosso redor, que é possível ir além e sermos, antes de tudo, boas pessoas, bons seres humanos. Então, eu agradeço a paciência, né, de vocês, nesses quase 50 minutos, praticamente, de fala, né,
olhando um pouquinho para essa temática, né? E dizer assim, nós somos movidos pela esperança, sim, a gente não pode ficar parado. Esperança é movimento, esperança tem que nos levar além, esperança tem que nos tirar da estagnação, tem que nos fazer cada vez mais viver diante desse tempo com bastante abertura e confiança de que tudo vai ser melhor também. Obrigado pela paciência, professora Letícia. Então, de repente, a gente vai agora conversar um pouquinho, né? Temos ainda alguns minutos, provavelmente algumas interações. Eu não vi porque eu estava com a outra tela aberta aqui, mas tu que foi acompanhando também, então nos ajuda agora. Boa noite, então, né? Agradeço muito, Padre Ademir, né? Essa fala, isso é bem importante para nós, né? De trazer a questão da renovação da esperança, né? Eu sempre falo, dentro da oportunidade, né? Que a materialização da esperança é quando um aluno busca o ensino superior, né? Porque às vezes, né, o ensino fundamental é porque o pai colocou, o ensino médio, enfim, a vida foi levando, né? Mas quando um aluno busca o ensino superior, sobretudo aqueles que não tiveram acesso em sua idade, que seria padrão, né? Como muitos alunos da nossa faculdade, isso nos enche de orgulho. Por quê? Porque escolhe a Faculdade Dom Bosco como espaço de materialização da sua esperança. Então, isso é realmente muito bonito e isso nos traz muito orgulho. E a nós que fazemos a Faculdade Dom Bosco e que pensamos e olhamos para ela também com muita esperança, né? A Faculdade Dom Bosco ela é a materialização da nossa esperança. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos nenhum professor e nenhum aluno, e nenhum egresso, né? Hoje nós somos mais de 2.000 egressos, nós somos 70 professores, nós somos 800 alunos, nós temos um projeto de expansão muito sólido, né? Então, a materialização da nossa esperança vem ao encontro do investimento de esperança que vocês fazem quando nos procuram. E isso realmente é um encontro muito bonito, principalmente neste momento, assim, né? Quando a gente entra numa sala de aula remota e vê os alunos ali, isso é uma crença, acima de tudo, uma esperança que move, porque a gente sabe que os tempos não estão fáceis, né? Mas também a gente sabe que o tempo e o projeto de Deus é perfeito. E para isso, a nossa fé ela não pode ser infantil, né, padre? Você trouxe a questão da fé. Às vezes a fé ela é infantil, né? Ela nos remete a mas está tudo muito ruim, não é como eu quero, eu não acredito mais. Né? Nós temos que também, através da esperança, superar essa visão infantil de fé. Né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, essas diversas facetas da esperança, né? E eu concluo falando, eu não sei, eu não estou conseguindo ver as perguntas, talvez o Cris esteja, não sei, não estou conseguindo ver. E se o Cris está, por favor, depois ele pega a palavra e coloca as perguntas no ar. Mas a percepção que eu tenho, assim, né, o que eu gosto muito, tem uma música, né, de Dom Bosco que diz que os seus sonhos foram muito mais além do que os seus pés pisaram. Né? Então, eu penso que é sempre assim, né, o nosso sonho, ele tem que estar sempre além de onde os nossos pés estão, mas os nossos pés têm que estar muito firmes para que venha ao encontro do que o professor Leanderson falou ontem, né? Nós temos que sonhar e, a partir do sonho, planejar e sempre estar renovando o sonho e a esperança. Então, é mais ou menos neste contexto, assim, que a esperança se materializa na Faculdade Dom Bosco e se materializa principalmente nos nossos corações quando vocês nos buscam por essa formação de qualidade que a gente tem o compromisso de fazer. Né? Então, o fato também de nós termos na faculdade, no espaço do ensino superior, um momento para
como este, estarmos aqui falando de esperança, nos renova, né, e nos traz efetivamente essa visão, né, de como a esperança se materializa. A professora Daniela ontem falou muito propriamente como a esperança se materializa nas organizações. O professor Leanderson trouxe como a esperança se materializa através do trabalho, através dos projetos de vida, né, de uma forma muito clara, o projeto de vida, né. Amanhã, né, nós vamos falar como a esperança se materializa no mundo do trabalho, e isso de uma forma muito alinhada com aquilo que o reitor Mor nos inspira, a termos esperança e a sermos esperança, né? No começo do seminário pedagógico, lá eu falei aos professores assim, temos todos que sermos bandeira verde na vida dos alunos, né? E aí, então, essa é a nossa esperança enquanto instituição, né? Sermos a bandeira verde na vida dos alunos. Cristo, tem alguma pergunta, alguma consideração da plateia? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. O professor Renato, ele parabenizou pela fala e agradeceu a partilha. E ele perguntou, na visão de vocês, qual passagem da vida de Dom Bosco melhor expressa a questão da esperança? Obrigado, professor Renato, pela pergunta, né? Eu acho que Dom Bosco teve várias passagens, vários fatos, várias situações na vida dele que o ajudaram a sempre olhar para frente com esperança. Para mim, me chama muito a atenção um episódio da vida de Dom Bosco, quando em 1841, 42, não lembro bem exato agora o ano, ele estava reunindo os primeiros meninos, né, para começar esse projeto educativo, dar uma casa, dar um lar, dar comida, dar um pouco de tudo para garantir a dignidade e a possibilidade deles ir além na própria vida. E ele começou com o chamado oratório, que era o lugar onde ele reunia esses meninos, né, para as atividades educativas. Era o chamado oratório itinerante, porque ele não tinha um lugar, ele não tinha posses, não tinha meios, não tinha como ele prover um lugar físico para essas acolhidas. Então, ele sempre estava de um lado ao outro. Um dia ele reunia aqui no pátio de uma igreja, no outro fim de semana ele encontrava essa gurizada numa praça, num outro fim de semana dentro de um cemitério, que era onde tinha um pouco de terreno, de espaço, e a meninada era grande, né, o grupo. E chegou um momento ali, né, que ele estava assim, diante de várias situações que estavam dizendo, olha, Dom Bosco, né, pare com isso, não vai dar certo, você não tem condições, você não tem lugar, você não tem meios, esses meninos não querem nada com nada, tudo, né, melhor vai fazer outra coisa da vida, que você vai ser mais contente, mais feliz. E quando tudo estava dentro de uma imagem assim, muito pesada, negativa, Dom Bosco, ele para, ele olha para frente, né? Ele pensa e ele diz, não, mas não, o problema não são os meios, não é o espaço. Isso a gente se vira, né? Isso a gente se vira. O que não pode faltar é a motivação, né? E aí, coincidentemente ou não, a gente não sabe na história, né? Ele consegue naqueles mesmos dias uma pessoa que vem, que de forma muito generosa e providência divina, ele concede também espaço numa casa, num pequeno sítiozinho, numa pequena vila, né? Nesse lugar chamado Valdoco. E ali ele começa, então, a construir, diante de um pequeno telheiro, né, uma pequena garagem, vamos dizer assim, que existia ali, né, só um pequeno telhado, ele começa a construir aquilo que vai dar base e suporte para toda a obra educativa dele, né? Então, para mim, assim, eu vejo o Dom Bosco com esse olhar de esperança nesse sentido, né, de observar, de não desanimar e dizer assim, não, vai dar certo, com um pouco o que tem, dá para fazer. Eu não posso parar, né? Não posso abandonar esses meninos. E Dom Bosco, assim, sempre tinha, se a gente vê as fotos de Dom Bosco, ele sempre tem um olhar muito para frente, né?
o olhar de Dom Bosco nas suas imagens, nas suas fotografias, inclusive algumas originais ainda, ele sempre tem uma visão muito para frente, né? Ele olha para um horizonte carregado de esperança, né? Eu acho que dizer assim, não dá para desanimar, não podemos desanimar diante do que temos. Professora Letícia, talvez tenha algum episódio também, algum fato que lembra da vida de Dom Bosco, né? Dentro dessa pergunta do professor Renato. A minha percepção remete muito para o momento da morte, né? Em que ele coloca que não se pode acabar ali e que, na verdade, ali se começa, né? E toda a obra se refez a partir disso, porque existia, né, nas pessoas aquele vácuo, porque Dom Bosco era Dom Bosco, né? Ele era santo, ele era a figura que fez a obra. Então, no momento que ele morre, a expectativa, né? E agora? Então, realmente, este é um momento também de materialização da esperança, né? Porque tem muitos escritos, né, das pessoas que viviam ao redor dele naquele momento, e agora, né? E imediatamente, né, a obra se continua e se materializa naquilo que é hoje. Então, realmente, nós somos hoje frutos de um sonho e de uma esperança, né? E aí, de novo, seus sonhos foram muito mais além que os seus pés pisaram, né? Porque Dom Bosco não saiu da Europa e está no mundo todo. E somos também semeadores, né, professora Letícia? Eu concordo plenamente contigo, né? A gente é fruto de um sonho, mas a gente também ajuda, né? Com o nosso trabalho, com aquilo que a gente crê, com a nossa forma de conviver, com a nossa faculdade de um jeito ou outro, nós queremos que também todos os que convivem conosco, estão conosco, estudam, trabalho, tenham esse coração aberto, né? A olhar o próximo com otimismo, com humanismo, com as potencialidades que tem, né? Dizer, vai para frente, né? Eu sei que os professores, os coordenadores, sobretudo, dizem, não, vai que vai dar certo, né? Quando chega, às vezes, os alunos com os problemas, vai dar certo, vamos junto, né? Vamos chamar o professor, vamos sentar junto, vamos ver uma forma, vamos encontrar uma solução, vai dar certo, né? Acho que isso é esperança, dizer, olha, não desanima, não desista. Quando um professor, um coordenador liga para o aluno, diz, escuta, mas faz dias que tu não aparece, o que está acontecendo? Não desista, venha, volte, né? Vamos dar um jeito, né? Olhar, isso é esperança, né? Quando a faculdade diz, né, entende os problemas, inclusive, às vezes até econômicos, e diz, olha, vamos dar um jeito, mas não para de estudar, não para, né? O teu futuro depende também da tua educação, da tua graduação, da tua formação. Então, a esperança é olhar lá na frente. O como nós vamos chegar lá, às vezes a gente não sabe, né? Por isso que a gente diz, professor, vai indo, vamos achar um caminho, mas olhando para frente, né? Sempre para frente. Bom, nós poderíamos ficar aqui falando a noite toda, né? Me ocorre agora os nossos eventos de formatura, né? O quanto as palavras aparecem nas famílias, nos jovens, né? Então, realmente, muita saudade de uma formatura solene e é a materialização e fechamento da esperança, né? E na esperança que todos nós tenhamos forças, né? Em olhar para Dom Bosco e efetivamente continuar nessa missão educativa, continuar animando cada um de nossos professores, cada um dos nossos jovens para essa missão, né, salesiana de educar, que nos é tão cara e tão bonita, né? Eu costumo dizer sempre, né, os padres escolheram ser padres salesianos, né? Nós somos professores e nos tornamos salesianos. Então, isso é um processo muito bonito de esperança também, que se materializa nas nossas vidas. Desta forma, então, nós agradecemos a presença de vocês que nos acompanharam até aqui. Convidamos para amanhã acompanhar a professora Laura e o professor Davi
também numa fala muito importante, solicitar que vocês preencham a avaliação que está disponível no link, no QR Code, no link no chat. A ata de presença, ela é feita pelo preenchimento desta avaliação, tá, gente? Então, é fundamental que vocês preencham a avaliação para que seja feito o registro da presença de vocês, para que depois possam ser computados atividades complementares. Muito obrigada a todos e uma boa noite, né? Vamos para as nossas aulas, para as nossas atividades, sempre movidos pela esperança. Sempre em frente, sempre em frente. Obrigado, professora Letícia, obrigado ao Observatório Salesiano de Juventudes, né? O Gilson, a Patrícia, todo o pessoal da faculdade que está por trás também, né, desse bonito evento. E amanhã, então, a gente se encontra, né? Se a gente não se vê, mas a gente sabe que a gente está por trás das telas em algum lugar aqui desse Rio Grande do Sul, né? Nos acompanhando em sintonia. Uma boa noite e uma saudação especial também para todas as famílias de vocês. O nosso abraço fraterno da Faculdade Dom Bosco. Boa noite.